Fala pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês 5 headsets até R$100. Já para avisar que essa lista tem como princípio vital o preço. E eu não vou perder muito tempo falando do som deles em si, parece até contraditório, mas é porque eles são muito semelhantes. Eles vão ser o que essa faixa de preço tem de melhor a oferecer. E eles vão se diversificar por outras características, como por exemplo o cabo, a ergonomia, o material que ele é produzido, o microfone. Para começar, vamos de Mancer Twilight. Ele vai ter um design muito bonito, com a haste ajustável e com ferro dentro para reforçar. E vai ser todo estofado, as conchas, né, ear cups que a gente chama, e na parte superior também, tudo isso em corino estofado. E nas laterais ele vai ter o logo da Mancer iluminado por um LED RGB Rainbow, coberto ali por uma malha mesh que se fala, sabe, aquela malha de ferro que tem, como se fosse uma pequena gradezinha na frente. Os drivers deles vão ser de 50mm, ele vai ter o regulador de volume na lateral da ear cup, um microfone flexível para você poder deixar mais próximo da boca ou afastar, microfone que vai ser bem bom pela média de preço, e o cabo dele vai ser em PVC medindo 2 metros, com duas saídas P2 e a USB para alimentar os LEDs. Indo pro próximo, também outro da Mancer, o Crater. Ele vai ser o mais barato dessa lista. No vídeo de divulgação da Mancer eu vi algumas reclamações, porém no site da Pichau ele foi muito comprado e avaliado e ele está com uma nota de 5 estrelas. Então às vezes é a experiência de usuários específicos que acabam tendo um problema, não ele em geral. Ele vai ter um cabo bem simples de plástico de 2 metros, com as saídas comuns, duas P2 e uma USB para alimentar os LEDs que ele possui nas ear cups, e ear cups essas que vão ser em plástico ABS preto fosco. Ele vai ter um design um pouquinho diferente do anterior, que aí ele não vai ter as hastes ajustáveis, com altura ajustável, né? Ele vai se ajustar automaticamente assim que você coloca. Ele vai ter uma estrutura por fora de ferro e uma faixa no meio, e essa faixa assim que dá o molde da sua cabeça para ele encaixar direitinho. Faixa essa que vai ser em courino, mas as ear cups desse vão ser em tecido estofado. Esse também vai ter o controlador de volume na ear cup, com um driver de 50mm, que vai ser bem comum, tá? É o mais comum nessa faixa de preço. Um microfone também flexível, e já o microfone desse ele não vai ser da melhor qualidade, tá? Ele vai entregar ali um mínimo para você poder se comunicar numa partida, mas nada muito acima disso. E como benefício ele vai ter 1 ano de garantia. Vamos pro terceiro, vai ser o ForTrack Holt. Esse vai ter um design como o do primeiro, de hastes ajustáveis para você poder mudar a altura e deixar mais confortável. E ele vai ter um detalhe legal que vai ser uma textura aqui na parte superior das hastes que dá bastante personalidade para ele. Além, é claro, dos LEDs Rainbow nas laterais. Ele vai ter umas ear cups bem grandes, com corino estofado e na parte superior também, com driver de 50mm como os anteriores, e ele também vai ter um microfone flexível, só que nesse ele pode ser rotacionado para cima, você pode tirar ele da frente do seu rosto e recolher ele para cima. Esse já vai ter um cabo em nylon trançado medindo ali 1,90 m, com um controlador de volume sendo no próprio cabo, além do que ele também vai ter um botão nesse controlador para mutar o microfone. Esse é um microfone ali nada de diferente, digamos que ele vai ficar no meio termo entre o primeiro e o segundo dessa lista, e o cabo vai ter as duas saídas comuns ali P2 e USB pro LED. Só que nesse caso ele tem um detalhe à parte, que ele vem com um adaptador para transformar essas duas saídas P2 em uma P3. Para quem não sabe, essas duas conexões é para computador. Aí se você for usar no controle, você precisa desse adaptador, senão você teria que utilizar só o microfone ou só o fone. Com esse adaptador você transforma essas duas saídas em uma só, e aí você pode conectar no seu controle ou no seu celular. E ele vem com 6 meses de garantia. E o quarto vai ser o like que você vai deixar nesse vídeo, que assim, ele deu um trabalhinho para produzir, para fazer essa pesquisa, e também você vai possibilitar que essa informação chegue em mais pessoas. Agora falando sério, o quarto headset desse vídeo vai ser o T-Dagger Ural. Ele já vai ter um design como o do Mancer Crater, que é aquele sem hastes ajustáveis, né, que você coloca direto na sua cabeça e ele se adapta, com uma diferença que ele vai ter essa faixa na parte superior em verde bem chamativo, verde esse que também vai ser a única cor que vai ter nos LEDs das laterais, apesar do que, por mais que ele não tem aquela variação RGB, eu achei bem bonito, e realmente se você tá fazendo um setup todo na cor verde, ele pode ser um item muito legal para ter também. Ele vai ter uma ear cup bem grande, toda em corino e bem macia. O microfone ele vai ser maleável, ajustável, e vai ter um LEDzinho verde na ponta. O controlador de volume vai ser na ear cup. Ele vai ter ali um cabo emborrachado de 1,80 m, é um pouquinho mais curto do que os outros, mas realmente assim, acho que não faz tanta diferença assim. E o drive dele vai ser também um pouquinho menor, vai ser de 40mm, e ele vai vir com 1 ano de garantia.
E o quinto dessa lista vai ser o TGT Supernova V3. Ele vai ser bem semelhante ao Mancer Crater no design, nas cores, com um cabo em nylon trançado, medindo 2 metros, com as saídas 2 P2 e USB para os LEDs. Vai se ajustar assim que você colocar na sua cabeça, com aquela faixa flexível dentro da estrutura metálica. Algumas earpads bem grandes, com um corino estofado bem macio. Apesar de a construção ser simples, em plástico, ele vai ter um design um pouco diferente, que vai parecer uma turbina de avião, sabe? Com uns LEDs que, ao invés de ser um RGB que fica praticamente como um arco-íris, ele vai ficar uma cor específica trocando. Ali vai para um azul, vai para um vermelho. Esse é um design um pouquinho diferente dos anteriores. Com um microfone que vai ser ajustável e nessa qualidade dele ali também tá quase que questionável, mas realmente assim, numa faixa de preço é muito difícil encontrar algo que seja realmente um destaque. E esse ele vai ter 1 ano de garantia. E se esses 5 não te satisfazeram, você quer dar uma olhada entre outras opções, eu tenho um outro vídeo de 5 headsets até R$100, só que ele é do ano passado. Pode ser que os preços estejam um pouco diferentes, mas eu vou deixar ele aqui para você assistir. Ou então, se você quer dar uma olhada num teclado para acompanhar um novo headset, você pode dar uma olhada nessa lista que eu fiz de 5 teclados até R$100. É isso, pessoal. Um abraço. Até o próximo vídeo.